Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Boa aula! Olá, pessoal, sou o professor Márcio e vou trabalhar com vocês hoje Geografia, focando dentro do conteúdo de Ciências Humanas e suas tecnologias, habilidade número 9, destacando a questão das organizações políticas e socioeconômicas. O assunto central dentro dessa habilidade, que eu vou abordar agora com vocês, é a regionalização. O que significa o ato de regionalizar? Você tem duas maneiras de pensar o ato de regionalizar. Ou separar áreas distintas, ou agregar, agrupar áreas com características semelhantes. Então, quando você for fazer uma prova, pensar numa redação, você pode analisar das duas formas diferentes, agrupar ou separar. Eu prefiro analisar da ótica sob o prisma de agregar, agrupar áreas semelhantes. E aí, gente, eu posso regionalizar uma paisagem, eu posso regionalizar um território, eu posso regionalizar uma sala de aula, enfim, eu posso regionalizar o que eu quiser, tá? E aí, para a gente entender um pouco melhor, vamos usar esse pequeno texto que está no material de vocês aí, ó. A região possui dois sentidos principais. Primeiro, produto genérico de um método de regionalização, ou seja, um recorte espacial coerente dentro de determinados princípios. Então, ó, o que eu falei, agrupar de forma coerente dentro de certos princípios. A vegetação, o clima, hábito cultural, língua, religião, você que vai definir. Agora, um segundo ponto importante é que é um espaço construído a partir de processos sociais específicos, principalmente os regionalismos e as identidades regionais. Então, essa regionalização, ela vai ser construída em cima de identidades, mas também após essa regionalização ser estruturada, ela cria identidade. Tudo bem? Vamos pegar o caso específico do Brasil, né, os vários estados que nós temos. Então a gente tem o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Sul. Então em cada estado desse hoje, você tem uma identidade regional. E dificilmente os habitantes desses estados aceitariam certas mudanças. Tudo bem? Então você imagina, tem uma integração entre Minas Gerais e São Paulo, e aí todos virarem no mesmo estado. Ia ter uma resistência cultural. E essa divisão, ela ocorreu porque tem identidade. Então, Minas Gerais tem uma identidade, como por exemplo, o sotaque. São Paulo tem outra identidade, ou seja, outro sotaque. Todos nós falamos português, mas cada um com o seu sotaque. Deu para vocês entenderem? Então, eu agrupei pessoas semelhantes. Qual o critério? O sotaque. O gaúcho tem um sotaque, o baiano tem outro sotaque, e aí vai. Deu para vocês perceberem? E como isso é fácil de identificar? Tenho certeza que vocês que estão me assistindo, Brasil afora, estão identificando a origem do meu sotaque. Então, falar, esse professor é de tal estado. Eu não vou falar, deixa vocês tentarem descobrir aí. Tudo bem, gente? Beleza? Agora, ó, algumas questões são importantes a gente colocar. Como é possível definir uma região? Acordos políticos, guerras, conflitos. Por que as regiões do Brasil são tão diferentes? O Brasil, gente, é um país de dimensões continentais. Então a gente tem uma variedade de paisagens, uma variedade de hábitos culturais muito grande, certo? Aliás, a prova do Enem é uma dificuldade tão grande, por quê? Porque por causa dessa extensão. A logística de implantar uma prova num país como o Brasil é muito complexa, tá? Porque existem divisões regionais diferentes. Porque tem critérios, métodos diferentes. É o que eu falei, eu posso agrupar pessoas com base na religião, com base no sexo, com base na idade, com base no nível escolar. Eu escolho o critério que eu quiser. E aí cada pesquisador, cada centro de estudo escolhe um critério. O IBGE tem o Milton Santos, o professor Milton Santos, escolheu o outro. Enfim, então a gente tem essas várias regionalizações do Brasil. Qual o significado e a importância da região nos estudos geográficos? Qual que é a importância de você regionalizar? Você tenta, né, facilitar os estudos.
Então a gente tenta, ao regionalizar, principalmente no nível de ensino médio, no nível de educação básica, que é o que vocês estão, ao regionalizar a gente tenta facilitar a identificação das paisagens diversas do nosso país. Vamos dar uma olhadinha como começou todo esse processo de regionalização do Brasil. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi promovendo alterações na regionalização do Brasil ao longo das décadas, tá? As primeiras regionalizações do Brasil datam da fundação do IBGE, início do século XX. E aí, como você pode observar, olha só, na época, quais regionalizações nós tínhamos. Norte e Nordeste, tínhamos uma região chamada de Este, né? O estado de Minas Gerais fazia parte do centro. Na época você não tinha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Aí, as mudanças foram ocorrendo. Aí você tem a criação da região leste. Olha só, a Bahia fazia parte dessa região leste. São Paulo estava dentro do sul. Aí você teve novas modificações. Aí você pergunta, por que ocorrem essas modificações? Mudanças políticas, principalmente, tá? Já na década de 70, olha só, a regionalização brasileira começa a tomar a cara, a configuração dos dias de hoje. Aí você tem, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul. Agora, observe uma diferença importante da regionalização da década de 70 para a regionalização atual. Olha aqui, Tocantins, Mato Grosso. O Centro-Oeste foi o grande ator, nessas últimas mudanças. Dividiram o estado de Goiás, criando Tocantins em 1988, tá? E dividiram também o Mato Grosso, criando Mato Grosso do Sul e deixando o Mato Grosso menor aqui. Isso no final dos anos 70, 78, 79. Então olha só as grandes mudanças que nós tivemos. De lá para cá, gente, de 1988 para os dias atuais, não ocorreu mais nenhuma mudança. Isso é bastante importante, tá? Frisar que o Brasil tem a mesma regionalização desde a criação da Constituição de 88. Em 2011, rolou uma tentativa de uma mudança. O estado do Pará tentou promover uma divisão. E isso ia mudar a configuração do território brasileiro, talvez a regionalização, mas não vingou, essa mudança não ocorreu. Então o Brasil hoje continua dessa maneira, Então você tem 5 macro-regiões, e qual é o critério usado pelo IBGE para criar essas 5 macro-regiões? É o critério político-administrativo, que o IBGE tentou misturar aspectos sociais, econômicos e naturais. Mas é muito complicado você pegar um país como o Brasil e tentar homogeneizar certas áreas. Não dá para a gente falar que, por exemplo, o Sudeste ele é homogêneo. Você tem áreas pobres e você tem áreas ricas. A região Norte, falar é só a Amazônia. Não, você tem a Zona Franca de Manaus. Então falar, por exemplo, no Centro-Oeste, que é só pecuária extensiva e agricultura de soja. Imagina, tem grandes áreas urbanas aqui dentro do Centro-Oeste. Então quando a gente analisa, moçada, esse mapa do Brasil, essa regionalização, ela não é perfeita. E nenhuma regionalização tem essa intenção de chegar à perfeição. Ela tem a intenção de facilitar o estudo de vocês. Pense nisso, tá? Agora, outras regionalizações que foram sugeridas ao longo do tempo são essas daqui, Primeiro, a proposta do professor Milton Santos. Milton Santos, um grande geógrafo da história brasileira, foi professor da Federal da Bahia, foi professor da USP, enfim, faleceu em 2001, mas deixou uma base científica muito importante para as ciências humanas do Brasil. E ele propôs, isso no final dos anos 90, tá? Junto com uma outra professora da USP, uma nova regionalização do Brasil. Ele propunha em acabar com uma das regiões, tá? Que seria a região Sudeste, e juntar a Sudeste com o Sul, criando a região concentrada. Por que ele fala região concentrada? Porque ele fala que nessa área do Brasil nós temos a maior concentração tecnológica, econômica, populacional. Então, o meio técnico, científico, informacional, termos usados pelo Milton Santos, ele é mais desenvolvido aqui nessa área. Então fiquem atentos, tá, a essa regionalização, que é uma regionalização que pode aparecer na sua prova aí.
Uma outra proposta que também não vingou, não é oficial, são apenas propostas, essa do Milton Santos e essa de grandes complexos regionais. Essa proposta aqui de grandes complexos, de um geógrafo do IBGE também, elaborado no final da década de 60, ela é baseada em 3 pilares. Então ele propõe criar a região amazônica, baseado no quadro natural, a região nordeste, baseada no quadro social, e a região centro-sul, quadro econômico. E tem um problema essa regionalização, ele não respeita o limite dos estados. E aí como que você vai fazer a divisão de verbas? Por exemplo, o Mato Grosso tem uma parte na Amazônia e uma parte no Centro-Sul. Então, essa proposta é mais para estudo, mais para análise. Não necessariamente vai virar uma regionalização oficial. Por isso que eu falo, hoje ainda são as 5 macro-regiões. Agora, é complicado você mexer em regionalização, porque você mexe nas divisas, nas fronteiras. E mexer em fronteira é delicado, mexe com questões culturais. Para levantar essa discussão, o que é uma fronteira, gente? Fronteira é aquela linha divisória que separa, né? Então, pensando na fronteira física entre países, aquela linha divisória que separa o território de grupos diferentes. Agora, a fronteira, até ela chegar na linha que a gente conhece hoje, ela passou por várias fases, por várias etapas. Primeiro, você define. Então, você fala, ó, essa aqui é a fronteira, separa Brasil e Paraguai. Aí depois você vai delimitar, bom, de onde a onde, qual vai ser o pedaço do Paraguai, qual vai ser o pedaço do Brasil. Aí você vai demarcar. O que é demarcar? Você vai ocupar, vai pôr um exército, vai pôr uma cerca, vai pôr uma placa. De alguma forma você vai falar, essa fronteira separa o Brasil do Paraguai. Não avance. Paraguai, isso é Brasil. Então a fronteira é uma área muito tensa, moçada. E essa fronteira entre os países é tensa e dentro dos estados nacionais, como o Brasil, também rola uma tensão. Também rola, né, uma disputa por essas áreas limítrofes, certo? E aí essas fronteiras, gente, lembrando que elas podem ser naturais ou artificiais. Fronteira natural, limite natural, é quando você tem um rio. Então um rio que separa um estado de outro, tá? Então, por exemplo, o Rio Paraná separa o Mato Grosso do Sul de São Paulo. Então é uma fronteira natural. Aí tem a fronteira artificial. Geralmente as fronteiras artificiais são linhas geodésicas, linhas de latitude e longitude. Um bom exemplo de fronteira artificial, a gente vê aqui, ó, no Acre. Então nessa área aqui do Acre, você vê direitinho, ó, uma linha reta. Isso é uma fronteira artificial. Agora mexer nisso daqui, moçada, depois de tantos anos estabelecida, é bem complicado. Tanto é que a polêmica do ano passado era justamente o estado do Pará ser dividido em 3 novos estados, que seria o estado do Tapajós, o estado dos Carajás, e o Pará ficaria reduzido, né? Até várias charges apareceram falando dos interesses aí envolvidos. Mas para vocês não pensarem que é só o Pará que tem projetos de divisão, no Congresso Nacional, lá em Brasília, acontecem várias propostas. Uma delas é essa. Olha só quantos novos estados se propõem criar. Aí vale a pergunta, é necessário? Vai vingar? Seria melhor para o Brasil? E aí isso daí, só o tempo vai dizer. Isso daí é a grande polêmica que o Congresso tem que resolver. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado. A gente se vê numa próxima aula. Abraços e até mais. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 99. Bom estudo e até a próxima aula!